Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da Universidade de São Paulo, e esta é mais uma aula da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O tema dessa aula é a integração por partes e ela se divide em duas etapas. A primeira, a gente vai mencionar a integração por partes usando a integral indefinida e em seguida a gente vai aplicar o método para a resolução de integrais definidas. Esse tema ele é mais uma metodologia desenvolvida para buscar a primitiva de uma determinada função, analisando os processos de derivação. Então aqui, né, suponha que a gente tem uma certa função f de x maiúsculo, que é escrita como um produto de duas funções, f de x vezes g de x, e que esta função f seja contínua num certo intervalo i. Então é possível derivar, né, esta função neste intervalo, e a derivada desta função vai ser computada aplicando-se a regra do produto. Então, aplicando a derivada de f de x é igual a derivar f vezes g, que consiste em deriva o primeiro e copia o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo termo do produto. Desta maneira, se você tem esta expressão, você pode aplicar a integral dos dois lados da igualdade, do lado esquerdo e do lado direito. Então, do lado esquerdo fica f' de x dx e integral deste produto e desta soma, né? Então, ficamos com integral de f'g mais fg', tudo a integral em relação a x. A integral de uma soma pode ser reescrita como uma soma de integrais. Então, teremos a integral de f' de x, g de x dx, mais a integral de f de x, g' de x dx. Veja, como nós temos aqui a integral da derivada de uma certa função, então o resultado da integral é a própria função. A integral da derivada da função é a própria função, então ficamos com f de x, que é igual a f vezes g de x. Se a gente usa essa propriedade, então nós podemos escrever esta equação aqui, esta parte da equação, como integral de f'g dx mais integral de fg' dx igual ao produto f vezes g. E aí, se a gente tiver que calcular uma integral que tem uma forma como esta daqui, f de x, g' de x dx, nós podemos substituir esta operação por uma operação que eventualmente seja mais simples, que seria o caso em que a integral de f g' dx igual ao f vezes g, f de x vezes g de x, menos integral de f' de x vezes g de x dx. Esta operação, né, que a gente chama de integração por partes, veja, ela é derivada então do produto, da regra da derivada de um produto. E o objetivo de usar a integração por partes é, como no processo de mudanças de variáveis, tentar encontrar alguma função cuja primitiva seja conhecida após a aplicação desta operação, de maneira que a gente consegue, então, obter a primitiva do nosso integrando. Né? Neste caso, seriam esses termos aqui, este termo aqui. Existe uma notação alternativa para representar essa integração. Essa notação alternativa é muito mais usada e eu vou apresentar aqui, né, a gente vai escrever simplesmente esta operação como integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. O u é o nosso f de x, o v é o nosso g de x. E aí o dv é o g' de x dx, que está aqui, e o du é o f' de x dx, que fica aqui. Tá?
Então, com isso, a gente tem uma formulação da integração por partes, que é uma formulação mais curta, abreviada, né, e, consequentemente, mais usada, mais popular. Tá? Mas ela é igualmente clara e nós vamos verificar isso ao resolvermos os próximos exemplos. Comecemos pelo exemplo de número 1, em que ele pede para calcularmos a integral de x seno de x dx. Veja, esta integral, se você olha isoladamente, né, a integral de x você sabe calcular, ou a integral de seno de x você também sabe calcular. O que nós não sabemos calcular por enquanto é x seno de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver essa integral utilizando o método da integração por partes. Para isso, nós primeiro vamos tomar f de x igual a x e g' de x como sendo seno de x dx. Se isso acontece, então f' de x é 1, né? Derivada de f de x dx em relação a x é dx dx, que dá 1. E g de x é a integral de g' de x dx. Como o g' é seno de x dx, então aqui eu coloquei um dx a mais. Eu vou fazer uma breve pausa e corrigir isso. Um segundinho, por favor. Dando continuidade, né? Então eu tirei aquele dx daqui porque não fazia sentido. E agora nós temos que g de x é a integral de g' de x dx e a integral que fica, então, integral do seno de x dx, né? Que esse é o g'. E a integral de seno de x dx é menos cosseno de x. Então, nós escrevemos que a integral de x seno de x dx, ou integral de f de x vezes g' de x dx, fica igual a f de x vezes g de x menos integral de g de x f' de x dx. Então, substituindo, o f de x é o próprio x, o g de x é menos cosseno de x, menos integral de menos cosseno de x, que é o g de x, vezes 1, né, a gente omite, é o f' de x dx. Então, trabalhando os sinais aqui, né, esse menos sai, fica o x multiplicando, esse menos multiplica com esse menos, fica um mais, integral de cosseno de x em relação a x fica seno de x, e a gente adiciona a constante para poder escrever a primitiva geral. Com isso, nós concluímos este primeiro exemplo. Vamos ao segundo modo de resolução desta integral. Então, ao invés de usarmos a notação f de x e g de x, nós vamos usar a notação u e v, tá? Sendo assim, o u nós vamos escolher, note que a escolha é a mesma, u é o próprio x, e dv é seno de x dx. Note, como dv é um diferencial, então você escreve o diferencial completo, tá? Este é o detalhe do nosso cálculo. Então, o du é d dx de x vezes dx. Isso vai dar 1. Então, du é o próprio dx. O v é a integral de dv, que é igual à integral de seno de x dx, que é menos cosseno x. Então, nós vamos escrever agora, né, integral de u, que é o x, dv, que é seno de x dx, é igual a u vezes v menos integral de v du. No lugar do u, o x, no lugar do v, o menos cosseno de x, menos integral de menos cosseno x, vezes dx, que é o próprio dv. Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. E isso fica, então, esse menos vem para cá, menos x cosseno x, menos com menos dá mais, integral de cosseno é seno de x, mais uma constante c aqui.
Veja, um comentário que eu vou fazer já e que vai ser válido, né, toda vez que a gente estiver considerando a utilização da integração por partes, é o seguinte: se você tomasse o u como sendo seno de x e o v como sendo x, você teria a seguinte situação: du seria cosseno de x, né, a derivada de seno é cosseno, e o v seria a integral de dv, que ficaria integral de x dx, que é igual a x ao quadrado sobre 2. Então esse seria o v. Então agora a integral de u dv ficaria uv menos integral de v du, que é igual a meio x ao quadrado, que é o nosso v, vezes seno de x, que é o nosso u, menos, né, o menos aqui, 1 sobre 2, essa constante sai da integral de x ao quadrado cosseno de x dx. Veja, então a gente sai de uma situação em que a gente tinha um x e vai para um x ao quadrado. Né? A função trigonométrica, tudo bem, sai do seno, vai para o cosseno, mas a gente piorou a vida da gente aqui no grau, no expoente do x. Consequentemente, recomenda-se evite fazer o cálculo, fazer a integração por partes, usando uma substituição que complique o seu cálculo. O objetivo é fazer uma substituição que torne o seu cálculo mais simples. Então, por isso foi vantajoso escolhermos o x como sendo u. Vamos para o exemplo de número 2, em que ele pede para calcularmos a integral de ln de x dx. Se nós vamos fazer essa integral, nós vamos tomar o u como sendo ln de x e o dv como sendo o dx. Tá? Então, se você fizer du, du é d dx de ln de x vezes du dx, perdão. d dx de ln de x é 1 sobre x. Então, fica 1 sobre x vezes dx. E temos agora o dv é dx, então o v é x, né? A integral de dx é o próprio x. E aí nós escrevemos, então, a integral de ln de x dx como sendo a x ln de x, que é u v x ln de x, menos integral de v, que é x du, que é 1 sobre x dx. E isso fica igual a x ln de x menos x, que esse x com esse x cancela, então fica integral de dx, que é o próprio x, com o sinal de menos na frente, mais essa constante c que determina então a primitiva geral. É importante mencionar, né, um comentário, a gente não sabia, né, qual era a primitiva da função logaritmo. A gente não sabia que função que a gente teria que derivar para chegar à função logaritmo. Bom, agora a gente aprendeu usando o método da integração por partes. Então veja que esse método é um método assim poderoso, né? Bastante útil. Então vale muito a pena utilizarmos este método. Bom, vamos ao próximo exemplo, é o exemplo de número 3, em que ele pede para calcularmos a integral de t ao quadrado e elevado a t dt. A solução, nós vamos... veja, você poderia usar o u igual a e elevado a t e o v e o dv t ao quadrado dt. Mas como nós vamos integrar o dv, aí seria uma integral de t ao quadrado, iríamos para t ao cubo. E veja, ir para t ao cubo é um problema, né? Porque torna mais complicada. Então, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos fazer u igual a t ao quadrado e dv igual a e elevado a t dt. Então, o du é a derivada, 2t dt, e o v é a integral de e elevado a t, que fica ali mesmo, e elevado a t. Então, pelo menos o e elevado a t, o dv sendo e elevado a t dt, não complica no v, de forma que nós podemos escrever integral de u
dv, t quadrado elevado a t dt, igual a u vezes v, menos integral de v elevado a t du, 2t dt. Tá? Novamente, nós não conhecemos a primitiva desse termo, integral de t e elevado a t. Nós não conhecemos a primitiva de t e elevado a t, então nós vamos fazer o quê? Aplicar novamente a integração por partes, fazendo agora o u igual a t e o dv igual a e elevado a t dt. Então, o du vai ser o dt e o v vai ser e elevado a t novamente. E aí nós podemos escrever o seguinte: integral de t ao quadrado e elevado a t dt igual a t ao quadrado, né, e elevado a t, então aqui a gente só está copiando, menos duas vezes a integral de t e elevado a t dt, então só estamos repetindo o que tínhamos para dar continuidade. Então isso fica t ao quadrado e elevado a t menos 2, abre parêntese, e agora vamos escrever esta integral. Integral é uv, t vezes e elevado a t, u vezes v, menos integral de v e elevado a t du, v du, que é o próprio dt, que está aqui calculado. Então, aplicamos a operação distributiva, aqui tem um menos, está certo, aqui tem um menos que está errado. Eu vou corrigir isso, vou fazer uma pausa aqui, tá? Ok, voltamos, está corrigido, o sinal está mais aqui. Vamos ao último exemplo desta primeira parte. Calcule a integral de e elevado a x seno de x dx. Então, a solução, né, a gente vai propor aqui o u igual a e elevado a x e o dv seno de x. Tal que du igual a e elevado a x dx, né, derivada de e elevado a x é e elevado a x, e v é a integral, esta integral, a integral de seno vai dar menos cosseno de x. Então, a integral de e elevado a x seno de x dx é igual a menos e elevado a x cosseno x, né? Então, é u e elevado a x, v, que é menos cosseno x, então, por isso esse sinal de menos. Seria um menos aqui, né? Menos, mas como tem o menos do cosseno, ele vem, multiplica e fica um mais. Então, integral de e elevado, mais integral de e elevado a x cosseno de x dx. Veja, novamente caímos numa função cuja primitiva nos é desconhecida. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Do mesmo modo que nós usamos a integração por partes na primeira etapa, vamos usar a integração por partes na segunda etapa. E vamos fazer u igual a e elevado a x e dv igual a cosseno de x dx, de forma que du igual a e elevado a x dx, como foi na primeira etapa, e v a integral de cosseno de x dx, que vai dar a integral de cosseno é seno de x, então o v é seno x. E aí nós podemos escrever integral de e elevado a x seno de x dx igual a menos e elevado a x cosseno x, que é o que nós já tínhamos previamente, mas aí eu vou abrir um parêntese, né, para escrever toda a segunda integral. U e elevado a x, v seno de x, menos integral de v seno de x du e elevado a x dx. Agora, note que interessante, você tem integral de e elevado a x seno de x dx do lado esquerdo e integral de e elevado a x seno de x dx do lado direito, com o sinal de menos. Nós podemos, então, pegar este termo e passar para o lado esquerdo e somar essas duas integrais. Ficaria, então, ficaria 2 vezes integral de e elevado a x seno de x dx igual a, colocamos até um e elevado a x em evidência, e elevado a x vezes, abre parêntese,
seno de x menos cosseno de x, fecha parênteses. E passando o 2 dividindo, chegamos finalmente ao resultado desta expressão, que é a integral de e elevado a x seno de x dx é meio e elevado a x vezes seno de x menos cosseno de x mais a constante c. A interpretação geométrica deste resultado está apresentada na figura A. Né? A linha em vermelho é a primitiva, a linha em verde é a derivada. Note então que a derivada é zero quando você tem um mínimo local e ela é zero quando a gente tem o máximo local. Né? Aqui veja que você tem a derivada está positiva, vai crescendo, crescendo, e aqui ela chega num ponto de inflexão, e aí ela passa a diminuir a derivada até que ela atinja um ponto crítico, aqui um máximo, e aí ela se torna negativa e vai diminuindo até que aconteça novamente tanto um ponto de inflexão quanto um ponto de mínimo local. E assim sucessivamente. Então veja que esse método é um método que dá o resultado conforme demonstrado, e ele tem uma intuição geométrica por trás muito agradável, né? muito palpável e consequentemente consistente. Consequentemente, isso reforça o nosso entendimento do método e espero estimule em nós o seu uso na hora de resolver problemas, que vocês terão muitos por resolver. Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre o mesmo tema. Tchau, tchau.